eu vou conversar agora com o professor investigador, escritor, jornalista, um angolano que se chama Jonuel Gonçalves. Eu estou com um projeto de trabalho que é a História Económica de Angola. Este projeto sobre a História Económica de Angola implica um recurso ao Arquivo Histórico Ultramarino Português. Não, o que eu gosto de estar mesmo é na investigação com a garantia de que vou ser publicado. Um país que tem fuga de cérebros está a trabalhar para alguém. A criação de novo emprego é uma coisa que é fundamental. E é fundamental pelo desafio que nós temos em Angola com 30% de desempregados. A África do Sul é a mesma coisa. Os desempregados são pessoas que têm um nível de formação muito baixo. E quando você tem uma margem de, por exemplo, universitários, que em princípio são pessoas com capacidade, eles próprios, para criar empregos, e você os manda para fora, eles estão a criar empregos lá fora, ou estão então a transmitir conhecimentos fora. Realmente, enquanto nós não resolvermos esse problema, não adianta nem ter dinheiro. Porque houve uma fase em que tivemos muito dinheiro, houve um período aí de meia dúzia de anos em que houve muito dinheiro. O dinheiro foi mal gasto, mas não é só que ele foi mal gasto, é que não havia capacidade de iniciativa suficiente para orientar para projetos que fossem sustentáveis. Por exemplo, vamos pegar o caso de Singapura. O que é que Angola pode colher de Ruanda? Bom, o Ruanda, do ponto de vista económico, está com bom apoio internacional. O Ruanda, do ponto de vista económico, tem desafios que são muito inferiores aos de Angola e tem no governo alguns elementos que têm a percepção de que com base no café o Ruanda não se vai desenvolver. Então pode-se desenvolver com base em novas tecnologias, estão a fazer um esforço nesse sentido. E encontraram parceiros internacionais na área dos drones, na área do digital, encontraram tudo isso. Agora, o Ruanda tem um problema sério do ponto de vista político que é bom não ignorar, é que o regime é muito autoritário. Isso não parece, ou não transparece tanto, não é? Não é tão comunicado. Pois é, não há grande informação sobre isso, mas de facto é um regime de partido único, onde figuras importantes da oposição estão na prisão. Sim. Portanto, esse facto, este é que é um problema. Isto, mais tarde ou mais cedo, acaba por provocar instabilidade. E provocando instabilidade política, todo esse tecido económico que foi construído, ele cai. E foi o que aconteceu com a Europa de Leste toda. De maneira que eu, em relação ao Ruanda, eu sou muito reservado. Voltando para Angola, acredita verdadeiramente, enquanto investigador e economista, que a promessa eleitoral do Presidente João Lourenço se vá concretizar? Os 500 mil empregos, disse que conseguiu agora mais de 160 mil. Só que não se falou aí dos número de desempregados. Pois, então ele falou em 160 mil e acrescentou logo a seguir, isto no quadro das promessas para todo o mandato de 500 mil. Se mantiver esse ritmo, aos 500 mil chega. Claro. Agora, se nós fizermos as contas, eu penso que há 2 milhões de desempregados em Angola. E no ritmo atual, isto há 160 mil, mesmo que seja 200 mil por ano. Com novas entradas no mercado de trabalho, claro, as pessoas, o adolescente cresce e o sistema de ensino absorve uma parte, outra parte não. Nós temos pela frente aí qualquer coisa como 15 anos para resolver o problema do emprego. Ou seja, é muito tempo. É muito tempo que as pessoas não adiam a sua existência. Isto na história é muito pouco, mas para quem está vivo é muito. Então havia aqui a necessidade, novamente, de uma taxa de crescimento que fosse pelo menos a 7%. Nós estamos a 1% ou 0, qualquer coisa neste momento. As taxas de crescimento que promovem um bom nível de emprego, eu lembro de um debate que tivemos na África do Sul, era a 3,5%, 3,5%, mas o ideal para a África, para recuperar, foi também uma constatação da NEPAD, são 7%. E se nós pensarmos em modelos como o da China e da Índia, tem que ser a 2 dígitos. Ora, isto só se faz com uma grande diversificação económica que demora a fazer por 2 razões. Primeiro, porque começamos tarde, andamos este tempo todo a depender da monoprodução. E em segundo lugar, porque não temos os recursos humanos para tomar as iniciativas. Portanto, os 160 mil novos empregos a que João Lourenço fez referência no discurso do Estado da Nação, ele mesmo disse, a maior parte são no setor privado. Portanto, o setor privado em Angola deveria estar a produzir o dobro disso, mas não tem gente para funcionar. Mas há mais empresas a fechar do que, na verdade, a resistirem à crise, mas também é preciso termos em conta aqui uma coisa, Jonuel, que é o facto de a taxa de natalidade ser muito alta em comparação ao crescimento da economia do país. A taxa de natalidade é alta, mas, quer dizer, nas condições em que Angola está, é uma taxa de crescimento perfeitamente superável numa economia como a de Angola. Quer dizer, você sabe que, infelizmente, a gente tem que dizer isto. Um país onde há muitos pobres é um país onde há grandes condições de expansão. Portanto, se o Estado não funciona em condições, em termos de orientação e em termos de projetos públicos, a economia não vai funcionar. Então é claro que temos um Estado neste momento que está endividado. As informações do próprio discurso do Estado da Nação apontam para 51% do orçamento para pagar a dívida, que é 90% do PIB. O 90% do PIB não é muito. 51% do orçamento é.
é 51% que são retiradas para possibilidades de investimento. Então, quando o maior cliente da economia está em dificuldade, a economia toda ela entra em dificuldade. Mas o que é que acontece? Há um setor muito dinâmico, uma área muito dinâmica, que é a economia informal. É tradicional em África, tem séculos, desde sempre foi assim. A economia informal, ela podia realmente, com apoios, dar lugar a uma economia formalizada que na soma faria um elemento que ainda era um fator de poupança. Só que essa economia informal, ela funciona na base de moeda estrangeira que é promovida pelo petróleo e cada vez há menos. Então temos que ter um setor não petrolífero que se desenvolva muito, que esse tem que crescer a 2 dígitos mesmo, tudo o que for menos do que isso não dá. Quando a gente diz, olha, a produção de milho passou de 2 milhões de toneladas a 2 milhões e 100, não avançou praticamente nada. Esses 2 milhões a 2 milhões e 100, as 100 mil toneladas anuais, não chegam para aumentar as novas demandas do mercado. Mas isto é só um exemplo, posso lhe dar outros. Ou seja, aqui há um propalar de uma realidade na visão política que contrasta com aquilo que os académicos, os estudiosos defendem. Neste momento o governo o que procura é criar uma motivação nacional e demonstrar que está a conseguir avançar. E está a conseguir avançar, só que está a avançar muito devagar, e quando se avança devagar é recuo. É claro que uma economia onde você tem todos os anos, vamos dizer, 300 mil pessoas entrar no mercado de trabalho e você cria emprego para 30 mil, você pode estar a avançar só olhar para um aspecto, mas agora os déficits, esses ficam. O João Lourenço tem razão para dizer que não se faz em 2 anos aquilo que não se fez em 38. E durante os 38 anos não se podia nem falar. Hoje a gente pode dizer, olha, realmente está aí devagar. Como é que a gente vai acelerar este processo? Mas a aceleração do processo, o chamado crescimento acelerado, que é sempre uma resposta às grandes crises, é aí que a gente tem que encontrar o caminho. Sem crescimento acelerado vamos sempre ficar para trás. E é claro que os cálculos que foram feitos significam, ou conduzem-nos a pensar, que 7% em média de crescimento é o mínimo necessário para diminuir o abismo com o resto do mundo. E isso é utopia em Angola? Pronto, isto em Angola para já é por uma razão muito simples, é que não há dinheiro para fazer isso. Não há, quer dizer... Todas as promessas eleitorais poderão ficar gouradas, ou pelo menos a maior parte delas. Até 2022, o que é que teremos? Esse é o grande risco, ou seja, que o grande risco da administração João Lourenço é não ter os meios financeiros adequados às propostas. A situação económica e financeira de Angola, ela é muito pior do que foi dito na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, João Lourenço não podia dizer o que queria, porque ele ainda não tinha revelado o jogo dele, que era da oposição ao antigo presidente. Não podia falar, não podia dizer isso, mas já se sabia que era assim. E agora, por exemplo, o discurso do Estado da Nação situa a recessão em 2014. Pela primeira vez eu ouvi dizer isso. Estava a dizer que era 16. É 14, é 2014 mesmo. Começou a andar para trás aí. Ora, a situação era muito pior. Ou seja, que o projeto dos 500 mil empregos era o projeto que era possível dizer naquela altura, mas havia necessidade, num período de 5 anos, de fazer 1 milhão por aí. Como é que acha que o MPLA se vai cozer diante desses factos que hoje vêm à tona, numa altura em que, se no princípio o Presidente João Lourenço gozava de uma grande popularidade, hoje ele goza muito mais de receios por parte da população e muitas desconfianças mesmo? Quer dizer, o que há é, na medida em que muita gente estava à espera de soluções milagrosas dentro do próprio MPLA, o MPLA criou, digamos que, uma série de ficções que tem dificuldade de sair delas. E ainda adota métodos em vários pontos do país, como diversas províncias, que são autênticos métodos de partido único, ou seja, que a sociedade não participa. Então, veja bem, em determinadas áreas do país a sociedade não participa, sente até medo dos dirigentes. Em segundo lugar, não aparecem meios financeiros, então as condições de vida não melhoram. O discurso da presidência é um discurso que vem de longe, vem de Luanda, que às vezes se ouve, às vezes não se ouve. Realmente há várias províncias de Angola onde o MPLA corre o risco de perder uma grande massa de apoio, uma grande massa eleitoral, que no caso de Angola não vai perder para partido nenhum, porque os outros partidos também não dão ideia de que têm sequer conhecimento de como é que funciona uma economia. São raros os analistas dos outros partidos da oposição. É uma grande sorte para o MPLA. Quer dizer, a alternativa é pior que ele. Mas então o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é uma margem de abstenção muito grande. É isso, como tivemos no Mali, por exemplo. E aqui em Portugal, não é? Teve aqui isso também. Aqui é um pouco de desconfiar dos políticos porque prometeram e não fizeram nada e até certo ponto, pode ser que com o governo que Portugal tem agora haja mais entusiasmo a seguir. A tendência é para isso, porque as condições melhoraram. Mas agora estou a ver as condições realmente das pessoas a afastarem-se o mais possível da política e cada um a tentar encontrar então soluções de nível individual.
A nível do emprego, no imediato, até nem vejo outra solução. Como é que as pessoas conseguem emprego? Quer dizer, vão fazendo biscates e o mercado informal cresce. Inclusive nós temos casos que é pior que isso, né? Que é a mercantilização do assassinato e coisas assim, né? É lógico que numa situação destas, nós ainda não estamos no caminho em que está a África do Sul, mas está perto de se chegar lá. É onde a vida de muita gente é a vida do crime. O crime é uma forma de vida, ou seja, eu vou roubar e vou promover a distribuição da riqueza apropriando-me da riqueza dos outros. É assim que as coisas têm que ser vistas quando a gente contabiliza. É possível contabilizar o roubo, hein? É possível. De maneira que um dos receios que eu tenho em relação a Angola é que de repente alguém descubra à escala mundial que Angola é um país como teve na Guiné-Bissau, que é um país onde há muito desemprego, onde há a possibilidade, por exemplo, de difundir droga, porque as rotas de Angola estão abertas para muitas partes do mundo. Não sou só eu que penso isso, muitos países europeus estão a olhar para Angola, para todos os países africanos, com medo disso. Há uma tendência autoritária em diversos setores do poder, que depois são prejudiciais ao próprio poder. O que é que acontece? Quer dizer, qualquer boato de manifestação agora é visto como algo tipo conspiratório, conduzido de fora ou conduzido pelos antigos detentores do poder. E isso dá lugar então a medidas preventivas. Como os níveis de preparação das forças de ordem em Angola é muito baixo, e, nós temos assistido, não precisa nem pensar em manifestações. Pequenas coisas de descontentamento nos mercados informais dá lugar a tiroteio, não é? De maneira que esse risco, a preparação das forças de polícia para uma situação de crise, é algo que poucos países do mundo conseguem fazer corretamente. Então temos aqui um risco de resvalar mesmo para isso, não é? Eu diria que determinado tipo de mentalidade que ainda há em diversos setores do poder é muito perigosa para João Lourenço, porque depois é ele que pega a imagem, mesmo que sejam os outros a fazer. Esse é um problema. O segundo problema é, se prolongar o déficit de capitais, nós temos déficit de capital há muito tempo, mas atingiram-se níveis muito perigosos. Se prolongam déficits de capitais a ponto de que as empresas continuam estagnadas e que as obras de infraestrutura são modestas, nós vamos ter uma situação vai pipocar, como se diz, em vários pontos do país, manifestações de protesto. Essas manifestações de protesto, elas, se forem conduzidas corretamente, já houve uma há pouco tempo que foi um protesto até duro contra o desemprego. Se for conduzido dessa forma, é um tubo de escape. E pronto, e depois, enfim, poderá dar lugar a mais ou menos conflito, mas se generalizar a repressão, vai dar lugar a confronto mesmo. E o regime passa então a ser novamente separado da sociedade como tem existido até agora. Ora, na minha opinião, o que o governo tem dois desafios pela frente, que são os dois muito ligados. Um é garantir a estabilidade dos direitos civis, dos direitos das liberdades democráticas. João Lourenço, no discurso do Estado da Nação, disse, e a frase foi realista, quer dizer, Angola cresceu no índice dos Repórteres Sem Fronteira. Foi o único país africano que subiu 4 lugares. Mas ele acrescentou, ainda não estamos bem. Já é tomada de consciência que não estamos, mas vamos chegar lá. Portanto, é uma vontade que corresponde à linguagem que nós usamos para alargar as liberdades democráticas. Esse é um ponto. É dessa forma que se participa nos negócios públicos. E, por outro lado, tem que realmente... Olha, esta é uma batalha que ele tem que continuar a travar, não pode abandonar. Ele tem que continuar a lutar pelo repatriamento de capitais. Onde é que Angola vai arranjar dinheiro no mundo atual, ao nível do que precisa? Nos meus cálculos, são precisos investimentos de 2 a 3 bi de dólares por ano. Só investimento produtivo, não estou nem a falar em reparar infraestruturas. Quando a gente sabe que o orçamento é da dimensão que é e 51% é para pagar dívida. Onde é que vamos conseguir? 2 a 3 bi por ano para investir durante um certo tempo. O empréstimo do FMI foi 2,3 bi, que é para fazer funcionar o aparelho de Estado. Então, para o aparelho produtivo precisamos disso. Esse dinheiro angolano existe. Provavelmente está aqui perto de nós, porque estamos a falar em Lisboa. Mas também está no Caribe, também está, sei lá, acho que em alguns paraísos fiscais britânicos e coisa assim. Essa luta é necessária. Quer dizer, há uma grande falta de experiência. Como é que se faz uma gestão de crise no quadro atual, quando, ainda por cima, temos uma possibilidade de demonstrar internacionalmente que o déficit de capitais em Angola, uma grande parte do déficit é por desvio de dinheiro. São os bens mal adquiridos. Isso faz parte da legislação de vários países. Em França chama-se bien mal acquis. Pode ficar, sei lá,
pode ter penas gravíssimas em relação a isso. Abrir as portas para o investimento estrangeiro de uma forma diferente. Abrir as portas para o investimento estrangeiro, inclusive na repatriação de capitais. Se ele entra, pode sair como eles quiserem. E o que vai ficar no país é sempre mais do que sai, porque fica uma parte em salários, e os salários movimentam o mercado interno, que é uma coisa que é fundamental a gente entender. Hein? Os gastos das famílias representam em qualquer orçamento, em qualquer produto interno bruto, a maior fatia. Se a população não consome, até nos Estados Unidos, é assim. Mas o que eu queria dizer era, países que são parceiros de Angola, que têm interesse na economia de Angola, têm interesse que o capital volte para Angola. Quer dizer, nem é fazer pedido, não é ir como mendigo, é só demonstrar que é do interesse deles que esse capital volte para o país. E pode voltar de duas formas, quer dizer, pode voltar com garantias de que os lucros dessas pessoas vão ser respeitados. A partir de um certo momento tem que ser mesmo com ações judiciais, como foi na Nigéria, como vai ser agora no Congo, vão fazer muito isso. Como é que João Lourenço deveria gerir melhor esse caso particular, Isabel dos Santos? Olha, quando a gente está com a faca no pescoço, a gente não olha para a mão de que tem a faca, a gente tem que tirar a faca da frente. E se a gente puder chegar a um acordo com o faquista, desculpa a expressão, não é? Seria melhor, nem que seja para utilizar o faquista a seguir. No caso, eu não quero dizer que a senhora Isabel dos Santos é faquista, não é isso que eu estou a dizer. Mas, quer dizer, o que seria importante chegar a um acordo com ela, ou ela poder tomar uma iniciativa de fazer um investimento importante em Angola. Demonstrava boa fé em relação ao processo. Agora, guardar o capital fora. Portanto, desconfiar das condições nacionais, guardar o capital fora e fazer uma série de críticas que, de facto, são de defesa de uma prática antiga que não é aceitável. Aí é que já não me parece que seja possível fazer um entendimento. Se defende que tudo aquilo que aconteceu até aqui estava certo, pronto, então se estava certo, estamos noutro modelo, porque isto não está certo. Desviar dinheiro não está certo. Quer dizer, fazer contratos de última hora, apoiando-se no poder político 15 dias antes para conseguir um contrato. Isso é uma prática que contraria qualquer ética de desenvolvimento. Isso é contra desenvolvimento. Então o que me parece é que há uma atitude da parte, digamos que desses detentores de capital, não só ela, né? Desses detentores de capital, no sentido que podiam fazer um gesto de fazer uma boa massa de investimentos no país.